Eu vou usar o texto base, Efésios, capítulo 2. Eu vou ter como referência o verso do verso 11 ao verso 22, escrita pelo apóstolo Paulo, nosso irmão Paulo. No verso 11, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos de homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio na sua carne. Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si dos dois um novo homem, fazendo a paz pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E, vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Amém? Importante a gente lembrar que a queda, ou seja, o pecado, é o que distanciou o homem de Deus. Todos nós conhecemos a história do primeiro homem, da primeira mulher, o qual tinha uma proximidade de Deus, o qual foi criado com uma possibilidade de intimidade com Deus, e devido à desobediência, à queda, por causa do pecado, é o que fez com que o homem se separasse, se distanciasse de Deus. E por causa então do pecado, que foi e é o que então separou o homem de Deus, porém Deus, pela sua presciência, pelo fato dele saber de todas as coisas de forma antecipada, ele já tinha um plano de redenção preparado, pois ele já sabia que o homem viria a pecar. Tem um texto de Apocalipse, que está no verso, eu vou ler rapidamente, no capítulo 13, no verso 8, eu vou ler a parte B do versículo, do livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Há um texto também maravilhoso na carta de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1, verso 19, diz assim: Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Deus já sabia que o homem seguiria por um caminho torto, pelo que iria se desviar,
que iria se distanciar, e por isso todo o plano de redenção já estava pronto. A manifestação do amor de Deus não foi só no ato da cruz, pois a cruz já estava no coração de Deus, pronto para salvar e para resgatar, para trazer de volta a proximidade do homem. Então, estes textos declaram que Deus já sabia. Ele já sabia que o homem iria errar. Ele já sabia que o homem iria se distanciar. Contudo, Deus já estava preparado. Cristo já estava pronto para vir e morrer em nosso lugar. Mas a cruz nasce no coração de Deus antes mesmo de criar o homem. Porque Deus, ele não estava criando robôs, ele não estava criando máquinas, mas ele estava criando um ser à sua imagem e semelhança, o qual ele deseja que nós queremos a sua presença de forma voluntária, desejamos o seu amor, sentir o seu amor de forma agradecida. Contudo, o homem falhou, mas Deus estava ali pronto para então colocar o seu plano em ação, então de nos resgatar. E com isso Deus instituiu um povo, o qual ele fez promessas, pois era para que a geração, justamente foi a geração deste povo, que traria o Messias ao mundo, que traria o Cristo ao mundo. Era através da geração deste povo que o Redentor iria nascer. Por isso que no decorrer da história, a qual Deus escolheu e instituiu, que nós conhecemos como Israel, Deus fez promessas, Deus revelou profecias, Deus revelou o Cristo nas profecias, nos profetas. E este plano que já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo, começa a ser manifesto dentre este povo. Pois o projeto de Deus era trazer de volta o povo à sua presença, era voltar a ter intimidade, era voltar a ter afeto, era voltar a ter amizade. Jesus os chama, são seus amigos. Deus quer amizade com a gente, Deus quer comunhão com a gente, Deus quer intimidade. Aquilo que consistia como possibilidade no Éden, que o homem abriu mão, em Cristo Deus está resgatando tudo novamente. Porém, nós sabemos a história do povo de Israel, está descrita nas Escrituras. E este povo, o qual Deus escolheu, era para ser exemplo para os demais povos. Porque através da mensagem do povo de Israel, era para que os demais povos se chegassem também a Deus. Porém, o povo de Israel transformou o que Deus lhe entregou como responsabilidade em religião, criando desta forma então uma parede, que o próprio texto diz que criou a parede da separação. Não era este o plano de Deus, tanto que nós temos casos de gentios que estavam próximos do povo de Deus e seguiam os costumes, as leis, tinham acesso e a possibilidade de conhecer ao Deus Criador. Mas pelo fato de Israel ter transformado aquilo que Deus lhe deu em religião, ele passa então uma parede, cria-se uma divisão. Infelizmente, a religiosidade separa pessoas. Infelizmente, os religiosos têm a visão de que fazem parte, vamos dizer assim, da irmandade, somente os santos, somente os que fazem votos, somente os que ofertam mais, somente aqueles que estão todo o tempo aqui comigo, somente aqueles que são da minha família. Criam-se regras, criam-se dogmas, somente aqueles que seguir os dogmas de tal maneira fazem parte da minha religião, do meu mecanismo. E se alguém de fora ver
essa parede criada, ela nem tem desejo de se aproximar e nem de entrar, porque ela não consegue enxergar Deus, ela não consegue enxergar Cristo. Ela está enxergando um conjunto de regras, rituais, dogmas. E aquilo que aparentemente era bonito, que isso foi o que aconteceu com Israel, e que Cristo bateu de frente, aparentemente era tudo maravilhoso, mas por dentro era podridão. Jesus falou duro com essa gente. Se vocês lerem depois Mateus 23, a dureza que Jesus falou com esses religiosos, que eles colocam fardos nas pessoas que eles nem mesmo conseguiam carregar, por conta de uma mensagem pesada, ao qual era para ser transformadora, a qual que era para ser resgatadora. Eles criaram então fardos pesados, transformando aquilo que era para trazer o homem a Deus, mas sim em distanciamento de Deus, criando uma parede, uma grande parede de separação. Tanto que eram gentios, eram os incircuncisos, eram os separados da comunidade de Israel, eram os estranhos aos concertos de Deus. Aí vem o texto que está aí na t-shirt, na camiseta de vocês atrás, 3,16. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus, o projeto de Deus antes da funda do mundo, não estava apenas direcionado a um povo, mas a todo mundo. A cruz de Cristo estava preparada antes da fundação do mundo. Então, antes disso, Deus amou o mundo. O povo era apenas uma ferramenta, um instrumento para trazer o Messias e cumprir os projetos, o plano. Porém, neste tempo, durante o caminhar, durante as obras em que o povo de Israel veio a fazer no decorrer da história, a sua grande maioria criava toda essa separação com os demais povos. Tanto que as mensagens dos profetas eram mesmo mensagens duras contra os próprios erros do próprio povo. No texto em que lemos, vai dizer, no verso 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue chegam-se perto. O texto vai dizer que o sangue derruba a parede da separação e faz de ambos os povos um só povo. O texto que nós lemos vai nos ensinar em que essa inimizade criada pela religião, causada pelas ordenanças da lei, o qual os acusava e condenava, o poder da cruz é fazer que isso nos traga paz. E que nós não tenhamos o medo da condenação e do julgo por conta dos erros que praticamos. Mas a cruz nos gera paz, nos gera novidade de vida, desfaz as inimizades em que a religião havia feito. Pela cruz, ambos são reconciliados com Deus. Pela cruz, ambos têm acesso ao Pai através do Espírito Santo. Pela cruz, nos tornamos famílias de Deus e temos agora o prazer e temos agora o privilégio de chamar Deus de Pai. Alguém já imaginou isso? Em Cristo, nós podemos olhar para Deus e chamar Pai. Jesus falou, todas as vezes que vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que está no céu. Nós temos um privilégio de aquela comunhão perdida,
de aquele distanciamento gerado por causa do pecado, nós temos o acesso novamente ao Pai. Porque a cruz é a maior expressão de amor de Deus para conosco. E hoje, se nós nos dedicamos a obedecer, não é por causa das ordenanças da lei e não é por causa da religião. Mas se hoje nós nos dobramos e queremos fazer a vontade de Deus e corrigir os nossos erros, é por entender que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. O pecado ainda está nas nossas veias, é como uma doença, corre ainda. Por isso há uma luta diária, uma luta constante. Mas Deus, quando nos olha, Ele nos olha com, eu costumo dizer, Ele nos olha com os óculos do sangue de Cristo. E isso faz com que Ele nos enxergue santos. Nós somos chamados de santos o tempo todo nas Escrituras. Não pelos nossos méritos, mas pelo mérito da cruz. Pelo mérito do que o Senhor Jesus fez na cruz. Uma alma aqui, pela mensagem da cruz, você sabe, este nasceu de novo. Este realmente nasceu de novo. Ele não está aqui por medo do inferno ou aqui por um objetivo a alcançar, por conta das promessas, por conta das suas regras religiosas, mas ele está aqui porque o Senhor o alcançou por amor. E é importante que entendam o amor de Deus. E essa missão está na mão de vocês. E essa missão, para ver o templo cheio, um espaço maior, independente do tempo que isso vai durar, é ter Cristo como a principal coluna de sustentação. Aleluia. E a mensagem da cruz na boca de vocês. Nos dias de hoje, poucos ouvimos da cruz de Cristo. Igrejas têm se tornado religiões por conta de interesses próprios, egoístas. Estão deixando a mensagem da cruz de lado. E por isso que nós vemos, nós acompanhamos pela internet, inimizades entre as igrejas, inimizade entre os líderes, porque esqueceram da cruz, esqueceram do amor de Deus. Estão transformando tudo em religião. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não irão prevalecer, porque aquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo é maior do que qualquer artimanha do mal e do inimigo. Nada é maior do que o amor de Deus e a expressão da cruz. Eu vou encerrar essa mensagem declarando aquilo que está no hino da harpa cristã. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Grave essa mensagem no coração de vocês. Assuma esse compromisso com Deus de expressar apenas o amor de Deus, expressar apenas a mensagem da cruz. Mas por isso você precisa amar essa mensagem e colocar no seu coração de forma convicta: até morrer eu a vou proclamar. Amém? Deus abençoe. Essa é a mensagem.